Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Saraiva e hoje vamos analisar duas redações. Então eu vou comentar com vocês os erros, tá? Principalmente os erros de redação. Os erros de língua portuguesa, eu vou passar por alto assim, que eu não tenho como explicar para vocês todas as regras, porque não vai caber tudo num vídeo só. Então eu vou falar aqui tudo em um vídeo sobre a parte textual, beleza? Então vamos lá. Deixa eu abaixar aqui. Vamos lá. Eu não vou identificar a aluna que me mandou, nem um aluno que me mandou a outra, tudo bem? Então vamos lá. O tema foi o mesmo para as duas redações que eu vou analisar aqui. Eu vou acompanhar por aqui, porque eu estou passando os slides pelo computador, tá? Tema: trabalho doméstico análogo ao escravo, uma luta por direitos trabalhistas no Brasil. Então vamos lá. A introdução foi essa aqui. Como foi um print que estava muito grande, eu tive que dividir, tá? Cada slide tem uma parte da redação dessa pessoa aqui. Essa aqui tem a introdução, depois tem um parágrafo, depois tem outro parágrafo e outro parágrafo. Para ficar mais fácil para vocês lerem, senão vai ficar muito pequenininho se fosse a redação por completo. Começando a introdução. O livro Miseráveis narra a história de uma mãe que deixa sua filha ainda criança com um casal. Assim, ela é obrigada a realizar tarefas domésticas sem renda salarial e sequer aos direitos trabalhistas e desigualdade social. Então vamos lá. O que a gente faz na introdução? A gente apresenta o tema e uma tese, né? Aqui tem um tema apresentado? Não tem. Então, o que aconteceu? O aluno apresentou somente uma citação, né? O livro Miseráveis narra a história de uma criança. E coloca somente o que acontece naquele filme, no livro, na verdade. Ó, ela é obrigada a realizar tarefas. Beleza, mas o que isso tem a ver com o tema? Se você está lá lendo essa redação e você não sabe que o tema é esse do trabalho doméstico, você não viu o texto motivador, você não sabe que vai ser sobre isso, você vai ler essa introdução, você vai pensar o quê? Não tem um tema ali explícito, né? Então, tá, tem um livro ali, ela citou um livro, né? Essa aluna citou um livro, mas qual a relação desse livro com a realidade? Então, ela deveria explicar o quê? O livro Miseráveis narra a história de uma mãe que deixa sua filha, blá, blá, blá. Assim, ela é obrigada a realizar tarefas, blá, 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 blá. Da mesma forma, semelhantemente, de maneira análoga, isso ocorre no Brasil. Pronto, qual é a relação de semelhança? Então, o que acontece no livro também acontece na realidade. Então, isso o aluno deveria ter colocado na introdução. E colocar o tema. Qual é o tema? O trabalho doméstico análogo ao escravo, uma luta por direitos trabalhistas no Brasil. Então, isso não foi citado na introdução, tá? E o que deveria ter, além disso? Uma tese, né? Ou seja, afirmei que isso é um problema e apresentou ali o que você vai falar nos outros parágrafos. Um resumão do que você vai falar nos outros parágrafos, tá? Por exemplo, se eu falo, não sei se é esse caso que ainda vou chegar no outro parágrafo, mas vou dar um exemplo para você. Vamos supor que esse aluno fala que isso é culpa do Estado e isso é culpa da mídia. Então, eu deveria colocar aqui. Dessa forma, isso ocorre por conta da negligência estatal e pelo silenciamento midiático. Pronto, acabou. Vamos para outro parágrafo, entendeu? Então, a introdução dela, né, ou dele, está errado. Por quê? Porque apresentou somente uma citação, não explicou a relação da citação com o tema, não apresentou o tema e não apresentou uma tese, tem somente citação. Esse é um parágrafo o quê? Expositivo, né? Ou seja, tem só a citação, tem só aquela informação ali, não tem nenhuma marca do aluno. Então, tudo isso aqui é o que acontece no filme, no livro, vocês veem com o filme, que eu acho que também tem um filme com esse nome. E aí é um parágrafo expositivo. E o texto ele é o quê? Dissertativo argumentativo. Ou seja, você tem que argumentar, você tem que explicar os problemas, expor os problemas e explicar com as suas ideias e seus argumentos. Vamos para o próximo slide. Vou acabar lendo por aqui mesmo. Em primeira análise, no século XXI, as pessoas são submetidas a trabalhos análogos às de escravo. Dessa maneira, então, ó, a trabalhos análogos aos de escravo. Dessa maneira, em muitas ocasiões, vírgula depois de ocasiões, deveria ter, mantém-se em cárcere privado, em cárcere de privado, esse D não deveria ter aí, para prestar serviços gerais. Não falou quais são os serviços gerais. Ideia ampla, erro aí. Tem que ter exemplo depois, porque toda ideia ampla, ela deixa o leitor pensando em várias coisas. Serviços gerais, quais são esses serviços gerais? O leitor não pode ter que deduzir nada. Você tem que explicar o que é cada coisinha para o leitor. Logo, são submetidas a condições desumanas. Aí ela acertou, ou ele acertou, como morar em alojamentos. Então, ele explicou quais são essas condições, eu vou falar ele, tá? Pronto. Explicou quais são essas condições desumanas. Morar em alojamentos precários, mas precários como? Né? Sujo, não explicou. Sofrer maus tratos,
sofre de maus tratos, né? Tá errado, é sofrer maus tratos, violência, não possuem, né? Porque são as pessoas, né? Sofrem, não possuem assistência médica e saneamento de água. Então tá, então vamos lá. Apresentou um conectivo corretamente? Apresentou, em primeira análise. No século XXI, as pessoas são submetidas a trabalhos análogos de escravo. Beleza. Então, aqui ela apresentou o tema, né, que ela deveria ter colocado lá na introdução. E o que aconteceu aqui? Por que as pessoas são mantidas em cárcere privado? Ela não explicou, né? Essas condições desumanas, ela explicou. Falou que é morar em alojamento precário. Mas como que é essa precariedade desse alojamento? Também não explicou. Não possui assistência médica. Tá, mas vamos lá. Por que acontece esse problema do trabalho análogo? Ela poderia falar que é a negligência do Estado que não fiscaliza. Ela poderia falar que é a falta de estudo das pessoas, né, que não encontram oportunidade no mercado de trabalho que está muito exigente. E aí isso faz elas terem que se escravizar para poder ter o mínimo, que é comida. Então, isso tudo é uma ideia, são ideias que eu estou dando para vocês do que poderia colocar aqui. Porque ela só afirmou que existe um problema e o que as pessoas sofrem, né? Mas não explicou por que isso acontece. E tem muita lacuna, como a gente viu. Mantém-se em cárcere privado para prestar serviços gerais. Como que é esse cárcere privado? Por que isso acontece? Né? Quais são esses serviços gerais? Né? Condições desumanas, beleza. Alojamento precário. Precário como? Não tem cama, não tem, sei lá, uma janela, não é sujo. Tudo isso ela poderia usar como exemplo, tá? Não possui assistência médica e licenciamento de água. E não tem uma conclusão. Acabou ali, não concluiu. Podia botar. Portanto, esse é um problema que deve acabar. Portanto, isso é inadmissível na sociedade atual. Pronto, acabou. É uma conclusão bem rápida ali, bem uma linhazinha só de conclusão já era o suficiente. Vamos para outro parágrafo, que já é o terceiro parágrafo. Ademais, os trabalhadores lutam por seus direitos trabalhistas e uma sociedade mais igualitária. Tá, eles lutam, mas isso acontece? Esses direitos são dados aos trabalhadores? Não falou, não explicou. Pois, devido à cor negra, alguns sofrem preconceitos. Como que isso acontece na prática? E não conseguem trabalho com carteira assinada. E como que isso está relacionado ao trabalho escravo? Né? Então, ela poderia explicar ali que isso aqui é a causa de todo esse problema. Além disso, priva seus direitos como cidadãos. Quais direitos? Né? O que ele não tem direito? Assistência médica, escola, o quê? Não explicou nesse parágrafo. Então, vamos lá. Tem aqui o tema, porque o tema fala sobre esses direitos, né? Vou até voltar lá. Ah lá, o tema fala sobre uma luta por direitos trabalhistas. Ela não colocou nenhum direito trabalhista, só botou a palavra do sentido amplo, direitos trabalhistas, mas férias, ela não botou. Salário mínimo, que é o direito trabalhista, ela não botou, né? E aí ela fala que devido à cor negra, alguns sofrem preconceitos. Não explicou nada sobre isso. Beleza, então é um outro parágrafo que ele problematizou corretamente. Então, tem problema em todo o parágrafo. Ela afirmou que isso é um problema no Brasil, tá certo, mas não explicou. Então tem muita lacuna nessa redação, né? E muitos erros de português, como vocês podem ver, né? Tá, vamos lá. Essa é a conclusão. Portanto, ela usou conectivo corretamente, ó. Antes colocou ademais, ali no finalzinho além disso. Agora começou com portanto, depois tem um desse modo. A coesão está muito boa. Portanto, o trabalho escravo está abolido no Brasil desde 1888. De onde veio essa data? Que ela não citou isso em lugar nenhum antes. E na conclusão, a gente não pode apresentar ideias novas. Conclusão é lugar para concluir ou apresentar uma proposta. Não é possível, não pode apresentar ideia nova. Então, essa parte aqui de 1888 é um período histórico, né? Ela deveria ter falado sobre isso em outro parágrafo para poder retomar na conclusão, mas não apresentar aqui como uma informação nova para o leitor, né? Tá, está abolido, tá, mas o leitor vai ler isso aqui, o trabalho escravo está abolido, mas ela não falou sobre isso antes, que existiu antes e hoje não falou, entendeu? Que não deveria existir, não falou sobre essa parte de 1888, tá? Desse modo, é eficaz que o empregado, né, receba todos os seus direitos de trabalho de acordo com o registro da carga horária, da carga horária. Beleza, então ela aqui apresentou uma proposta boazinha. É necessário que os ambientes de trabalho que os ambientes de trabalho realizem palestra a respeito dos direitos do trabalho. Aí ela já repetiu direitos, né? Ela já citou direitos lá na terceira linha, agora ela citou direitos de novo. Toma cuidado com isso. De trabalho e inclusão social. Então, vamos lá. A redação tá ruim, gente? Tá. A redação tá ruim, tá? Tem muito erro de português.
tem muita lacuna, ou seja, tem muita ideia que não foi explicada, a conclusão não foi bem feita, ela apresentou uma citação nova aí na conclusão que não apresentou antes, então uma redação ela tá ruim. Pontos positivos da redação, porque teve, tá? Então vamos lá, apresentou uma citação que tem a ver com o tema, né? Por mais que ele não tenha explicado essa relação, tem citação pertinente ao tema, ou seja, essa citação tem a ver com o tema, isso é muito importante em qualquer concurso. Então tá, na introdução tem citação que tem a ver com o tema. Apresentou corretamente conectivos, né? A gente pode ver ali, ó, assim, em primeira análise, dessa maneira. Problematizou o tema, então ela deixou claro que isso é um problema no Brasil, né? Tem a divisão de parágrafos que estava certinha, gente. Ela apresentou introdução, desenvolvimento e conclusão. Dividiu os parágrafos certinho. Os parágrafos têm um tamanho adequado. Você pode ver que não tem um pequenininho e outro grandão. Tem uma harmonia no número, no tamanho desses parágrafos. E apresentou uma proposta que não foi ruim. É eficaz que o empregado receba todos os seus direitos. Beleza, tá, é uma proposta. E os ambientes de trabalho realizem palestras, tudo bem. Mas e aí, olha só. Outro problema aqui que tem a ver com o projeto de texto. Ela fala, é necessário que os ambientes de trabalho realizem palestra. Mas ela não explicou que isso era a causa do problema. Né? Como eu falei, isso tem a ver com tese. A tese vem lá na introdução. Você deve colocar o que vai ser argumentado no seu texto. E aí a proposta, se você apresentar uma proposta, porque não é obrigatório o concurso público, só é obrigatório no Enem, tá? Mas se você apresentar no concurso, não tem problema, não perde ponto. Eu, particularmente, acho até melhor você apresentar. Por quê? Vai pegar a linha ali, porque você tem que concluir em 5, 6, 7 linhas, né? Vai ter muita coisa para você concluir, você vai acabar repetindo palavra. Então, a proposta ela é boa por isso, porque ela acaba pegando o número de linhas e te ajuda a não ficar pensando muito em conclusão. Então, tem que ter aquela conclusão inicial e depois a proposta. Só que essa proposta, ela tem que ter alguma relação com o que você argumentou. Por exemplo, se eu falo que o Estado é culpado pelo problema, lá na minha proposta, eu tenho que apresentar uma solução que fale do Estado. Então, se eu falei que o Estado é negligente, porque não fiscaliza, lá na conclusão tem que falar, o Estado deve fiscalizar, entendeu? Eu tenho que pegar e relacionar a minha proposta com os causadores do problema. Aqui ela fala, os ambientes de trabalho realizem palestra, mas em nenhum momento do texto, ela fala que os ambientes de trabalho não têm palestra. Mas que ambientes de trabalho são esses? São trabalhos formais, né? Eu entendi o que ela quis dizer. Ambientes de trabalho formais. Só que outra pessoa pode não entender isso, né? Como é que o ambiente de trabalho vai realizar palestra? Que ambiente de trabalho? Um ambiente que escraviza as pessoas vai dar palestra? Não fez sentido, entendeu? Então, essa ideia não ficou clara aqui. Então, tomem cuidado com isso. Então, vamos lá para a próxima redação. Ainda sobre esse tema. Trabalho doméstico análogo ao escravo, uma luta por direitos trabalhistas. No século XVI, deveria ter vírgula agora, não tem, o trabalho escravo surgiu no Brasil, através de navios negreiros que transportavam africanos, assim como a utilização do trabalho forçado do povo indígena já presente em terras tupiniquins. Show, contextualizou. Desde 1888, esse tipo de trabalho não é mais permitido. No entanto, semelhante a isso, surge o que é conhecido como trabalho análogo ao escravo. Então, vamos lá, o erro aqui. Esse tipo de trabalho não é mais permitido. No entanto, e semelhante a isso. No entanto, quer dizer que é o oposto, né? Semelhante a isso, quer dizer que tem a ver. Ou seja, ele se contradiz aqui, né? Então, tem oposição e tem semelhança. Então, está errado. Qual era o certo? Desde 1888, esse tipo de trabalho não é mais permitido. No entanto, isso ainda ocorre no Brasil, né? O trabalho análogo ao escravo ainda ocorre no Brasil. Então, a ideia certa é de oposição, porque ele fala que esse trabalho não é permitido, mas ele ocorre, não ocorre? Então, tem uma ideia de oposição aí, e não esse semelhante. Esse semelhante não deveria acontecer. Surge o que é conhecido trabalho análogo ao escravo. Beleza, e cadê a tese? Né? Ou seja, cadê aquela parte lá que vai organizar o que vai ser argumentado? Não tem. Então, você lê isso aqui, você não sabe sobre o que ele vai falar nos outros parágrafos, qual é o argumento dele. Não tem como saber, tem que ler os outros parágrafos, né? Aí, começando o outro parágrafo, já não começou com o segundo parágrafo, já não inicia com o conectivo. Então, poderia falar, diante disso, nesse viés, em vista disso, em primeira análise, né? Trabalhos com funções paralelas às do século XVI, e não tem crase a iniciar. Não tem erradamente, deveria ter, tá? O aluno que não botou. Trabalhos com funções paralelas às do século XVI não usam mais chicotes e demais punições físicas, mas são humilhantes, com pouquíssimos rendimentos. Deveria ter com acento circunflexo, porque está no plural, né?
tem jornadas de trabalho que excedem o tempo previsto pelas condições legais, limitando o livre-arbítrio e causando traumas psicológicos irreparáveis à vida das vítimas. Show! Mas por que acontece isso? Né? Ó, trabalhos com funções paralelas não usam mais chicotes, mas são humilhantes. Tá, mas por que eles ocorrem ainda? Se não foi permitido, por que ainda acontece? De quem é a culpa disso aí? Não tem explicação. E outra coisa, gente, esse parágrafo não, só tem um ponto final, vocês perceberam? Só tem um ponto finalzinho aqui, ó, depois de vítimas. Isso é errado, tá? O ideal é ter pelo menos 3. Então, apresentar ali um tópico frasal. O que é um tópico frasal? Vamos lá. O tópico frasal é a primeira linha do parágrafo, ou duas linhas, as duas primeiras linhas, que você vai colocar sobre o que vai ser argumentado ali. Um resumão sobre o que você vai falar. E aí depois você vem e desenvolve a ideia. Então, aqui ele não apresentou isso, né? Ele apresentou um parágrafo já direto. Não tem pausa. Pausa vem só lá no ponto final, só depois de vítimas. Isso está errado. Posto isso, o que se sabe é que trabalhos domésticos e repetitivos são os mais visados para a aplicação dessas condições degradantes. Tá. Apesar da reivindicação das domésticas, o aumento do custo de contratação das profissionais, bem como a manutenção dos direitos trabalhistas, só geram maior procura por trabalho análogo ao escravo. Tá. Então ele quis dizer que essas pessoas, né, elas lutam, mesmo assim ainda há aumento do custo de contratação dos profissionais. Também não explicou. Não explicou nada, né? Só gera maior procura por trabalho análogo ao escravo. Por quê? Porque é mais barato? Porque é mais fácil? Então deixa isso claro, hein? No final, aí esse último parágrafo já é um parágrafo muito curto, ó. Tem 3 linhas e quase que 2, né? Essa terceira linha aqui só tem uma palavrinha, então perde ponto aí também, hein? Cuidado. Para que se tenha uma redução desse tipo de dano à sociedade, não apresentou uma conclusão, né? Só já veio direto para a proposta. Resta-se como alternativa a popularização dos canais de denúncia que preservem o anonimato de quem as faz. Tá. Então vamos lá. Apresentou corretamente uma citação? Apresentou uma citação. Tem a ver com o tema? Tem a ver com o tema. Relacionou essa citação com o tema? Relacionou, né? Botou lá que, no entanto, semelhante. Só teve essa coisinha de, no entanto, semelhante, esse errozinho ali que ele confundiu as coisas, né? Tudo bem. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Isso aí dá para ser melhorado. Tem uma problematização nessa redação? Tem toda uma problematização. Tem os parágrafos certinhos, divididos, né? Em introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem recuo de parágrafo. Tem ali, o aluno entendeu o tema? O aluno entendeu o tema, mas tem problemas aí no projeto de texto, tá? Tem lacunas, aí, ideias que tem que ser melhor desenvolvida, uma tese que faltou na introdução, um tópico frasal melhor trabalhado também que ficou faltando, né? Uma conclusão lá no final, antes da proposta, tá, gente? Então, essa é a análise da redação. Essa que eu estou fazendo foi rápida, tá vendo como é que foi uma coisa rápida? E é assim que a gente corrige em concurso, no Enem, no vestibular. É rápido assim, bateu o olho, olhou, viu o erro e já sabe o que o aluno errou, já sabe o que ele tem que melhorar. Então, essas duas redações aqui, o que esses alunos têm que melhorar? Língua portuguesa, né, que isso aí, gente, praticamente todo mundo, não adianta. E projeto de texto, tá? O primeiro aluno, não vou botar a redação, tem que saber relacionar a citação com o tema, né? E saber explicar melhor as ideias. E esse aluno aqui tem que saber melhor apresentar uma tese, o que é um tópico frasal, colocar um tópico frasal e também saber desenvolver suas ideias, porque o outro aluno também não conseguiu, tá? Então são duas redações com muitos problemas, né? Principalmente de projeto de texto, de desenvolvimento de ideias, de explicação de ideias para o leitor. O que acontece? A gente faz uma redação e aí tem ideia que fica no ar, né? E não pode. O leitor não pode ter que inferir, ter que pensar sozinho o que o autor quis dizer com isso aqui. Não pode acontecer isso. É dever do aluno deixar claro para o leitor o que ele está defendendo ali. Então, ele tem que explicar as ideias dele, tá? A gente não pode aqui, do outro lado, ter que adivinhar o que o aluno quer dizer. Então, gente, como eu falei, foi uma correção, assim, resumidona, tá? Só para ajudar mesmo, para vocês entenderem aí o que vocês têm que melhorar. Porque eu dei esses nomes técnicos, o que é tese, tópico frasal, como fazer uma conclusão, desenvolver melhor uma ideia, tá? Evitar termos superficiais. Então, é uma correção resumidona para ajudar, tá? Como eu falei para vocês, eu trabalho com correção de redação. Aí sim, a correção que eu faço no meu trabalho é bem detalhada. Eu corrijo, aponto todos os erros de língua portuguesa, aponto todos os erros de coesão, ou seja, esse conectivo está errado, tem que colocar outro, por quê? Eu explico por quê, né? Eu explico o que é uma tese, o que é um tópico frasal, o que o aluno tem que fazer ali, errou, tem que colocar o que no lugar. Eu coloco lá
como ele tem que melhorar, explico como ele deve melhorar. Eu tenho um curso de redação, né, voltado para isso aqui, como eu falei com todo mundo do grupo, né, que esse vídeo aqui está voltado para o pessoal do grupo do Telegram. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Tá com dúvida ainda? Manda para mim que eu vou responder lá, tá? Então, no geral, é isso. Eu espero que tenham gostado e até um próximo encontro.